Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Desmistificando a Teologia. Hoje estou com o meu colega e amigo, jornalista Alisson. É uma alegria estar com você para a gente ter esse bate-papo. Nosso assunto hoje é muito interessante, bastante atraente, né, para a gente poder discutir, conversar. Temos bastante coisas aqui para a gente tratar hoje e é uma alegria estar aqui com você, Alisson. Muito legal estar aqui junto contigo. Nós vamos falar de um momento da nossa história, história mais recente, né, onde a gente percebeu um avanço muito forte da linha conservadora e pensando no que isso de fato significa. Eu tenho percebido que muitas pessoas se dizem conservadoras sem, contudo, entender o que de fato significa ser conservador e como é que isso funciona. E a gente está aqui com o nosso tema hoje, que é o conservadorismo matou Jesus Cristo, que é justamente uma polêmica para a gente levantar e uma bola para a gente bater aqui, né? Bater esse bate-bola sobre isso. Então, Alisson, eu queria que você, aliás, eu quero que você, né, já nos apresente aí, para que a gente já entenda de fato o que significa, o que é, como que isso surgiu e o que é o conservadorismo. Não, Vanderlei, assim, você com muita propriedade, você colocou aí essa questão do crescimento do que a gente tem chamado aí comumente de extrema-direita. Agora, recentemente na Europa, aqui no Brasil, você teve aí um fenômeno político, né? A gente tem que reconhecer que existe, que é real, que é o bolsonarismo, que é uma espécie de versão brasileira do trumpismo nos Estados Unidos, ou seja, a gente tem que reconhecer que existe uma escalada da extrema-direita a nível mundial, sem dúvida alguma. Certo. Né? Mas, do ponto de vista de história das mentalidades e de ciência política, eu não sei se a gente pode falar de uma identidade tão grande entre pensamento conservador e extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita flerta muito mais. Isso é um pouco mais complexo, pode ficar para um outro podcast aí. A extrema-direita me parece flertar muito mais com o fascismo do que com o conservadorismo. E lembrando aí, né, para os nossos espectadores aí, que não são a mesma coisa. O fascismo flerta com algumas características do pensamento conservador, mas ele está longe de ser conservadorismo. Né? O próprio bolsonarismo tem algumas características que o afastam totalmente do pensamento conservador. Né? Tem conservadorismo no Brasil? Existe conservadorismo no Brasil. Existiu muito, por exemplo, você tem aí atualmente a classe que a gente costuma chamar aí de política que hoje em dia está ali dentro do que tradicionalmente a gente tem chamado de centrão, né? Uma elite política que durante muito tempo, né, ao longo de boa parte do século XX, militou aí dentro dessa área do pensamento conservador, existe ainda. Vem esse nicho de atuação, né, de políticos, essa classe de atores políticos vem tentando, a extrema-direita vem tentando realizar uma cooptação, ao que me parece bem sucedida, né? Ao ponto de, curiosamente, o próprio pensamento conservador, naquilo que ele tem de mais límpido, de mais puro, está em crise. Então vamos lá. O que é então o conservadorismo? O conservadorismo é para deixar bem claro para as pessoas o que o conservador, ele quer deixar tudo como está. É alguém que tem uma visão rígida, fixa, de mundo, de ideal. A cosmovisão dele é uma cosmovisão newtoniana, né? Onde tudo
está perfeitamente arranjado, firmado dentro de uma realidade, dentro de uma ordem que é um status quo, né? E ele linka essa ordem perfeitamente arranjada à ideia ao ideal mesmo, né? A ideia de perfeição, né? Entendeu? Quando esse sistema de crenças, de valores que está em vigência e que é a própria expressão do poder e da legitimação de uma série de áreas, né, da vida, política, cultural, econômica, quando essa cosmovisão começa a ruir a partir de qualquer tipo de movimento de mudança muito brusco, o conservadorismo descamba para o que a gente chama de reacionarismo. Certo. E aí o conservador ele passa a virar reacionário. O que é o reacionário? O reacionário é alguém que acredita num passado ou recente ou remoto dourado, em que as coisas funcionavam perfeitamente e que foi, né, que foi combatido, que foi derruído por qualquer movimento caótico, né, de mudança muito brusca. E aí ele passa a querer voltar para trás, ele passa a querer andar com o carro da história de marcha ré. Então, hoje em dia, né, hoje nas redes sociais, você vê muitas pessoas, né, principalmente conformadas aí nessa figura que, para mim, traz tanto problema hoje em dia, que é o do homem médio brasileiro, né, flertando ou com ideias conservadoras ou até mesmo com o reacionarismo mais tacanho, no sentido de quê? De enxergar um passado como ideal e de querer simplesmente voltar para esse passado, entendeu? E com todas as conformações que existem aí, né? A gente teve aí mais recentemente esse projeto de lei aí de tentativa de criminalizar o aborto da mulher vítima de estupro, o racismo estrutural, né? Se a gente for fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, você vai ver que tudo isso tem na sua fonte, né, uma característica reacionária do pensamento conservador. E a gente pode dizer que a gente então tem uma ala do conservadorismo religioso? Com certeza. É o que a gente imagina que no decorrer do desprendimento da história que aconteceu com o povo judeu antes de Jesus nascer e depois com a chegada desse Messias, com diversos pensamentos de mudanças que contrariavam a ordem judaica. Eu acredito. A gente pode dizer que era isso, um conservadorismo? Não, tanto é assim que eu acredito que essa dicotomia, né, esse confronto entre, de um lado, o pensamento conservador e, de outro lado, o reformismo, um pensamento progressista reformador, eles têm no pensamento religioso e no sentimento religioso a sua grande fonte de cristalização, a sua grande, talvez seja nessa seara religiosa o terreno onde esse tipo de dicotomia, esse tipo de conflito entre, de um lado, o conservadorismo e, de outro lado, o reformismo progressista, ele tenha se dado ao longo da história da forma mais cristalina. E hoje em dia, né, contemporaneamente, esse tipo de embate, que no Brasil a gente tem visto de uma maneira tão flagrante, até mesmo no Congresso Nacional, né? Ele tem se dado de uma forma muito clara, muito óbvia, né? E como você colocou, se a gente for pegar aí, né, ao longo da história, o desenvolvimento do judaísmo, a origem, desenvolvimento do judaísmo, ele serve como um exemplo muito claro de como uma religião pode se engessar
se institucionalizar com os interesses todos, inclusive econômicos, ligados a esse processo, né, ao ponto de essa religião se tornar um mecanismo chave de dominação de classe. A gente vai usar aqui um linguajar, né, que o pessoal da extrema-direita não aprecia muito, porque, né, bebe lá na fonte do marxismo, que aí é outro tema para um outro podcast, porque as pessoas, né, têm tal Marx, juntamente com Cristo, talvez seja uma das figuras históricas mais deturpadas, assim, mais, né, da história, mais injustiçada e muito pouco compreendido, né? Cristo foi muito pouco compreendido. Aí voltando a você comparar Cristo com Marx é uma coisa assustadora. Curiosamente, você vai sofrer muita pancada. Curiosamente, eles têm muitos pontos de contato, a começar pelo fato de Marx ser filho de judeu. Exatamente. Marx era judeu, filho de um judeu que foi convertido ao cristianismo. Mas esse é outro podcast. É outro podcast. Enfim, mas o que acontece com o judaísmo? A gente vai ver lá que é uma religião. Eu sou de Anápolis, né? Eu conheci um frade franciscano, já falecido, irmão Juvenal. A gente chamava ele de irmão Juvenal, apesar de ser católico. Ele dizia algo que eu acho que vai na essência do que você quer discutir. Ele falava o seguinte: o judaísmo é difícil de compreender, de entender e fácil de praticar. O cristianismo é fácil de entender, mas é dificílimo de praticar. O que é isso? O que ele quis dizer? O judaísmo é uma religião repleta de rituais, né? Tem um determinado tipo de carne que você não pode comer, São 613 mandamentos, segundo o Talmud, né? Eu sei que 613 mandamentos que o judeu aprende já até os 12 anos de idade. Que aí ele vai fazer um bar mitzvah, né? Aquela história que para o judeu não tem adolescência, ele vai da infância para a fase adulta. Faz uma transição. Então, você veja bem, né? Quer dizer, uma religião que em determinados períodos do ano, dependendo da festa, você não pode comer a refeição desse ou daquele jeito, não pode ser desse ou naquele recipiente, né? Quem lê lá o Êxodo, por exemplo, né? Lá o Deuteronômio, né? Quer dizer, muitas regras, muito ritualismo. E muito bem seguidas por eles, né? Então, quer dizer, isso chega a um ponto de um lado, você desenvolve uma rigidez hierárquica, que você precisa de hierarquia para poder administrar isso muito grande, e aí, fatalmente, você cria uma classe de pessoas muito poderosa, porque são elas que vão dizer o que não está dentro da regra. Aí você tem lá, né, pega lá né, você que é teólogo pode até esclarecer melhor que eu. Eles pegam lá uma determinada tribo, né, das 12 tribos, dos levitas, vocês vão ser os sacerdotes, né? Uhum. E aí os levitas começam a administrar todos os sacramentos e todos os... E o que vai acontecendo ao longo dos séculos e até dos milênios, né? Salomão constrói o primeiro templo, que é no século IX a.C. Oitavo, nono antes de Cristo, né? Que é o primeiro templo, né? O Santo dos Santos lá, né? E o que acontece? É uma religião extremamente ritualizada, institucionalizada ao extremo, e aí ela começa a ficar engessada, né? Ela começa a se engessar em todos os seus ritualismos, em todos os seus formalismos. E aí você passa a ter necessidade de quê? Dos profetas, que são uma presença constante, inclusive no Antigo Testamento, né? E o que é o profeta? Para que surge o profeta? O profeta é aquele sujeito que está lá sozinho, no deserto, abandonado, incompreendido, mas que começa a querer dizer o quê? Fica assim, olha, do jeito que está aí, não dá para funcionar, né? Eu tenho recebido aqui os recados, Deus não está contente com isso aí. Em muitos casos, os profetas eram subversivos da ordem, né? Podemos assim dizer. Tanto eu acredito, né? Muitos foram perseguidos, né? Por exemplo, Elias
Eu um dos acho que profetas mais perseguidos, justamente em função de querer, vamos dizer assim, inverter a lógica, né, do sistema desse religioso, sistema essa religioso, ordem, né, essa né? lógica de ordem sistêmica que estava ali. Exato. E aí as palavras querem dizer E coisas. isso é um conservadorismo. Exato. Exatamente. Porque aí as palavras querem dizer coisas. Você, de uma maneira muito feliz, colocou aí sistema, né? E o que é sistema? O sistema é um conjunto que se quer orgânico, que ele é formado de partes, e essas partes têm que funcionar harmonicamente. E qualquer tipo de desordem que surja vai comprometer a integridade do sistema. Sim. Né? Uma máquina, por Vai exemplo, é um corromper o sistema. Uma máquina, toda máquina. Aquele sistema que o conservador acredita que é a ordem imexível, né, intocável do universo, né? E aí a gente chega em Cristo, né? Aí que a gente Chega era em Cristo. Vamos dizer assim, um revolucionário, um subversivo. Subversivo, mas é uma palavra que eu queria encontrar aqui, não ele, acho a palavra, ele quer... o que quebra a ordem. Exatamente. O que quebra a lógica. Porque né? ele é um reformador. No início a gente colocou lá a diferença entre o pensamento conservador e o pensamento reformador. Então vamos lá. O conservador, a cabeça do conservador, você pensa lá num fariseu, na época de Cristo. É alguém que acredita naquilo ali, que acredita justamente nesse judaísmo certinho, cristalizado, hiperinstitucionalizado, hiperestruturado, engessado nos seus milênios de tradição. Só esclarecendo, né? De leis. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, né, que o farisaísmo era um partido, uma ordem partidária, religiosa, que tomava conta de toda a regulamentação e observação da lei de Moisés no tempo de Cristo. Esse era o partido dos fariseus, digamos assim. E nesse contexto, lei religiosa e lei civil se confundiam. Né? Quer dizer, a lei civil que regulava a vida das pessoas, a vida material das pessoas, era ditada por uma lógica que vinha da religião. Né? Então a religião não era só o terreno do espiritual, o sagrado. Também era o terreno do profano, do secular, né? E essas duas dimensões se misturavam aí nesse período. Então você pega aí um fariseu, que é o administrador, né? Que é o administrador desse complexo religioso extremamente. Aí eu queria, é interessante a gente colocar isso, essa ideia de rigidez, né? E aí, nesse contexto, surge essa figura reformadora que, em essência, que é o quê? Ela vai contestar essa ordem baseado num argumento central. Qual é? É o de que esse excesso de formalismo, de rigor formal, de exterioridades, estava afastando Deus do coração das pessoas. Quando o fundamental é que Deus esteja presente no coração das pessoas, né? Você tem aí até metaforicamente, né? Cristo gostava muito de metáforas, né? A parábola, o que é? A parábola é uma narrativa, é uma metáfora em forma de narrativa, né? Essa questão, por exemplo, né? De ele conferir pouca importância à dimensão física do templo, ao ponto de dizer, olha, isso aqui, lógico, eu vou falar aqui com uma linguagem mais popular, mas o que ele diz? Né? Olha só aqui, o santo dos santos, né? O templo. Isso aqui... Eu vou destruí-lo em 3 dias. Em 3 dias. Quer metaforicamente dizer, falando o que ele queria dizer com isso? De si mesmo, né? O que ele queria dizer para os discípulos? Gente, isso aqui não vale nada, porque Deus não está aí. Deus não está aí, né? Deus tem que estar presente no coração das pessoas, é naquilo que elas fazem no dia a dia, né? Aliás, Alisson, existe uma passagem, né, do profeta Isaías, onde eles falam, o profeta fala sobre justamente essa parte, né, onde Deus fala, esse povo conservador, engessado,
extremamente focalizados ali no cumprimento da lei, da ordem. Da lei de Moisés. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Até o profeta Jeremias, por exemplo, trouxe uma mensagem do Deus eterno, né? No caso, Deus, o próprio Deus que os israelitas acreditam, e disse: olha, vocês não orem mais a mim, porque eu fechei os meus ouvidos para vocês, não vou ouvi-los mais. Por quê? Porque vocês estão completamente longe de mim, né? E daquilo que eu pensei, né, para esse povo escolhido, digamos assim. Justamente. Então você tem... É até bem constante até no que a gente chama de Antigo Testamento, né, para os judeus é a Torá, que periodicamente surgem esses reformadores, né? Todo sistema religioso ele acaba tendo necessidade de surgirem essas figuras, né, e tal. É lógico que Cristo, para os cristãos, ele é diferente de qualquer outro profeta, porque ele é a presença do Deus vivo sobre a terra, né? Então ele é a encarnação do Deus vivo, né? O Verbo se fez carne, logicamente. Mas que para o judeu é um absurdo, né? O que é o problema? O judeu conservador é um absurdo, né? E aí eu venho com a outra pergunta para você. Então, é possível haver conservadorismo no judaísmo e no cristianismo? Aí também, né? Talvez esse seja o aspecto. Também, né? Não, eu acho que isso é tão legítimo pensar dessa forma, que eu acho que dessa nossa discussão o aspecto mais interessante é esse. Porque, e aí eu me refiro ao movimento evangélico, à religião evangélica, né? Os evangélicos até pouco tempo atrás não eram chamados de protestantes à toa, né? Por acaso. Surgiu lá no século XVI, né? Quando Martinho Lutero, combatendo o processo de engessamento institucional da primeira forma de organização do cristianismo, do conservadorismo, do catolicismo, né? Um outro reformador, gente, pelo amor de Deus, estou longe de querer comparar Lutero com Jesus, nada disso, mas, né, querendo que Lutero, pretendendo que o cristianismo voltasse às suas raízes de desapego à materialidade, que também é uma forma de conservadorismo do próprio Lutero, querer voltar lá na origem do cristianismo? Sim, mas eu acredito que o que ele desejava era uma purificação, né? Ele queria purgar a igreja. Não acredito que Lutero quisesse fundar nenhum tipo de outra vertente do cristianismo. Ele queria reformar a igreja católica. Ele queria que o catolicismo tivesse características originais do cristianismo, tal como Cristo enxergava, né? Uma religião mais voltada para o exercício do amor, né? Do amor a Deus, do amor ao próximo, né? Uma religião fundada na misericórdia, na empatia, né? Essa palavra tão usada hoje, mas tão difícil, né, da gente alcançar. É difícil também. Mas aí, então, o que acontece? Só para continuar o raciocínio, né? O movimento evangélico hoje, principalmente a partir das manifestações de alguns dos seus líderes, para mim, não coincidentemente, né? Quer dizer, isso não é coincidência, alinhados com as pautas aí, com as pautas mais importantes para o receituário da extrema-direita, né? O movimento evangélico vem caminhando para um processo de rigidez institucional e de uma interpretação fundamentalista dos textos sagrados. E aí a gente tem que falar o que é, né? Fato, assim, né? E aí, claro, é a nossa opinião. Nesse sentido,
eu acredito que o movimento evangélico tem se afastado da mensagem original de Cristo. Completamente. Não só isso. A gente percebe por manifestações aí nas redes sociais, né, as pessoas vão dando a opinião delas, né, e isso é muito difuso. Quer dizer, Cristo, na sua essência, hoje em dia é o grande problema para esses líderes e para esse movimento evangélico mais engessado institucionalmente. Cristo voltou a ser um grande problema. Por quê? Eles poderiam crucificá-lo novamente? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Parece porque estranho, estúpido falar isso, mas é uma realidade. Porque o cristianismo, na sua essência, é uma doutrina reformadora, né? O cristianismo ele quer te transformar por dentro, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Poucas coisas, poucas doutrinas, poucas construções de pensamento foram tão reformistas e tão essencialmente revolucionárias como o cristianismo. Porque o que o cristianismo exige do ser humano, né, é um plano de transformação que muitas vezes vai de encontro, né, é conflituoso com algumas das nossas tendências mais inatas, com o exercício da violência, o olho por olho, dente por dente. Cristo nos convida a superar isso. Sim. E a apelar para uma instância mais nobre da nossa natureza, da natureza humana, né? E ele nos convida a viver esse processo de transformação e a viver a intensidade desse processo. Nesse sentido, tudo aquilo que é fixo, tudo aquilo que é esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Caio Fábio, né, muito interessante, em que ele compara essa religião aí, aquele judaísmo com o qual Cristo entrou tanto em conflito, e essas religiões aí, esse movimento evangélico mais engessado institucionalmente, ele compara muito a física newtoniana, né? Ele aí diz assim, não, olha, a religião é muito newtoniana. Por quê? Porque está tudo ali, né, no lugar certo, tudo ali na sua caixinha, tudo arranjado cada um na sua gavetinha. Aí ele fala, o Novo Testamento não, o Novo Testamento é quântico, porque está tudo em constante transformação, está tudo em constante movimento, né? Esse caos aparente, né? Vou citar aqui um outro filósofo aí, né, uma outra pessoa que tem feito muito sucesso nas redes sociais, que é o filósofo Leandro Carnal. Num outro vídeo, ele comenta, né, que o único momento em que Cristo realmente adota uma postura mais incisiva, mais violenta, não é para pregar contra prostitutas, não é para pregar contra sonegadores de impostos, não é, muito pelo contrário, ele apreciava a companhia dos excluídos, ele apreciava a companhia de quem estava à margem da sociedade, os marginais, né? O que é marginal? Marginal é quem está à margem daquilo que se considera, né, legítimo, puro, né? E o único momento em que Cristo realmente parece adotar uma postura mais violenta de revolta é quando ele entra no templo e percebe, constata que o templo se tornou um lugar, uma fonte de enriquecimento material. Aí ilícito, né? Ilícito. Né? Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito interessante na história em que os cristãos verdadeiros estão sendo chamados a viver na sua essência novamente aquilo que é mais puro na religião cristã, né? E infelizmente existem forças contrárias, né? E vamos ser honestos, né? Todo esse processo que a gente está comentando aqui, todo esse processo de conhecimento que a gente está tentando construir aqui a respeito do enrijecimento institucional das religiões, esse enrijecimento institucional, a gente sabe que causa que tem, né? Voltando aí
a questão do marxismo. Então, em última instância, sempre o intuito sempre é favorecer algum tipo de dominação, geralmente fundado em alguma causa que está alicerçado em ganho econômico. Sempre tem um grupo minoritário que está dominando, né, toda essa estrutura e que ela precisa ser alimentada. Mas então, Alisson, quem matou Jesus? Eu acredito que Cristo foi morto por conta da... Esses movimentos conservadores, quando eu falo movimento, eu me refiro mais à questão de... Na história das mentalidades, são essas construções culturais, socioculturais, econômicas, materiais, né, que conseguem estabelecer algum mecanismo de dominação sobre o restante, né, da sociedade. Quando ele se vê ameaçado de alguma forma, ele pode assumir contornos extremamente violentos, né? Então, e, por favor, as pessoas, né, não vão interpretar a partir disso. Nós estamos afirmando aqui que os judeus mataram Cristo. Não é isso, né? Eu acredito que é um conluio, entendeu? Do conservadorismo, tal como ele se configurava ali na Judéia, na Judéia do século I, com o grande poder imperial que existia ali né, em boa parte do mundo conhecido, na época que era o Império Romano. Aos romanos não interessava a agitação política, sim, né? Porque todo o império preza por uma situação de estabilidade, e aos fariseus e às autoridades religiosas não interessava que os alicerces, os quais mantinham aquela sociedade em funcionamento orgânico, que é outra ideia interessante a gente adotar como sendo própria ao pensamento conservador, né? O pensamento conservador ele tem um pendor muito grande por considerar tudo que é orgânico muito bom. Orgânico em que sentido? De ser natural, de funcionar naturalmente, como se fosse um dom da natureza, né, no sentido de não ser artificial, de não ter ali toda uma construção histórica, né? Para o pensamento conservador, certas coisas ou são fundadas pela ordem divina, e já que foi fundado pela ordem divina, aquilo não pode sofrer mutação nenhuma, né? E Cristo, como Cristo chega e pretende reformar tudo isso, né? Debelando, né? Confrontando as bases sobre as quais esse alicerce se estruturava, ele passa a ser visto como uma ameaça muito grande. Né? Ele passa a ser visto como uma ameaça muito grande. E a partir daí... Tanto para o Império Romano quanto para o sistema judaico de religião, certo? Como Cristo... né, a lei de Moisés não proibia que qualquer ser humano se equiparasse com Deus, e aí vem Cristo dizendo que, olha, eu e o Pai somos um. Então... Sim. A lei não determinava que as pessoas, né? Que os blasfemos deveriam ser condenados à morte, então vamos cumprir a lei. Exatamente. Vamos cumprir a lei. Né? Então, Cristo foi morto pelo conservadorismo. Cristo foi morto pelo pensamento conservador. Pela epistemologia conservadora. Exatamente. Pela forma de conhecimento que se tinha, né? E a cosmovisão, né? A cosmovisão e a visão de homem, de mundo. Exato. Naquele tempo, que não poderia ser diferente. Não poderia ter outro desfecho a não ser esse mesmo, né? Então ele foi visto como um grande fator de instabilidade. E aí, até os dias de hoje, basta você ligar o seu celular e depender da notícia e conferir algumas opiniões aí no Instagram, né? As pessoas têm muito medo da instabilidade, e principalmente da instabilidade que o novo pode provocar. E aí é incrível como Cristo continua 2024 anos depois, como Cristo continua sendo um problema. É isso que eu pessoalmente fico impressionado.
Cristo continua sendo um problema. E se tivesse, ele continua quantas sendo... vezes ele descer aqui, ele será crucificado? Né? Grande parte desses pastores... grande parte desses pastores que se engajaram aí para abraçar essa pauta da extrema-direita, Cristo é um problema enorme para eles, né? A gente não consegue, eles não. A impressão que eu tenho às vezes é que tanto eles quanto os fiéis, né, que estão envolvidos aí nesse processo de enrijecimento, de engessamento institucional que o movimento evangélico está sofrendo hoje, Cristo fica sem muito lugar. E o que eu tenho visto muito, né, principalmente nas redes sociais? As pessoas vão citando no Antigo Testamento. Abraão, os grandes, né, os patriarcas, e Moisés, enfim. Elas vão recorrendo justamente ao quê? A origem, a fonte histórica e literária, e em termos de Sagradas Escrituras, justamente a fonte desse conservadorismo enrijecido, engessado. Curioso, será que é coincidência? As pessoas meio que deixaram, não, deixa o Novo Testamento de lado, e vamos deitar aí o cabelo e citar passagens do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento equivale. Aquele Deus do Antigo Testamento, lá, o que destruiu Sodoma e Gomorra, aquele Deus ali é bom. Cristo é... Né? Cristo é comunista. Cristo é problemático, porque Cristo quer transformação e a gente não lida bem com transformação. Mudança não é muito nossa praia. Não é nossa praia. Então, a gente então pode dizer que, pode concluir, né, que essa pauta conservadora na época, né, de Jesus foi assim o fator primordial para que ele fosse levado à morte, à cruz, tanto por judeus quanto romanos. Né? Então, se você vai perguntar quem matou Jesus, conservadorismo. Foi uma ideia. Foi uma ideia matando, né? Uma outra ideia. Uma ideia que matou uma outra ideia. Assim, não foi o povo judeu o responsável pela morte de Jesus, não, mas a ideia conservadora do povo judeu e a ideia também política do Império Romano, né? Juntas se configuraram ali para que esse momento da morte chegasse para ele. Né? E num período histórico em que política e religião não se separavam. E curiosamente, isso era uma realidade factível, não apenas para o monoteísmo judaico, quanto para o politeísmo romano. O que era um deus, por exemplo, em Roma? O deus era o fundador da cidade. Entendeu? Por exemplo, a porta principal de Roma era consagrada a deusa Hera. Para os gregos era Hera, e para os romanos ela tinha outro nome aqui que me foge agora. Né? Zeus era Júpiter e a deusa Hera, ela tinha um outro, Juno, né? Se não me engano era Juno. Mas a porta principal de Roma ela era consagrada à mulher de Zeus. Entendeu? Então, quer dizer, o cristianismo talvez tenha sido, e aí eu digo o cristianismo, a doutrina cristã, Cristo talvez tenha sido o primeiro a romper com essa necessidade de uma de existência de uma ligação entre religião e política, que Cristo é o que a gente fala. E essa ideia conservadora, bom, a gente já fechou aqui, né, o objetivo do nosso propósito, da conversa, né, ficou claro, e para mim já não tinha dúvida, os seus esclarecimentos foram excelentes. O conservadorismo, né, uma ideia matou uma outra ideia, né? O conservadorismo matou Jesus, né? Então, pergunta hoje, Alisson: o conservadorismo continua a matar?
nos dias atuais, o conservadorismo mata? Eu acredito que o conservadorismo mata mais que nunca. Mais que nunca. Mais que nunca. Por quê? Porque pelos contornos que ele assumiu, ele continua sendo uma estrutura destinada a manter um status quo, né? Um nível de a dominação de um certo grupo de pessoas sobre uma imensa maioria, né? A gente tem isso no Brasil muito presente, né? Ainda mais nós que viemos de um passado escravocrata. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Nós temos mais, em termos de tempo histórico, cronológico, né? De tempo histórico mesmo, cronológico, nós brasileiros temos mais experiência como sociedade escravocrata do que como sociedade de trabalho livre. A nossa história é mais uma história disso. Nós ainda não temos percurso histórico para superar isso. E o que é escravismo na essência? Escravidão na essência, né? É a utilização de outro ser humano como um semovente, como uma propriedade, né? O escravo juridicamente não era uma pessoa. Ele era uma coisa, ele era um instrumento de trabalho. Né? Então, partindo desse passado, o fato de uma classe da população, uma determinada parte da população ser vista por outra como um mero instrumento ou como instrumento de trabalho mesmo, ou como um rebotalho social, como uma classe de pessoas que poderia ser objeto, de repente, de um processo de limpeza étnica. Isso não me espanta de maneira alguma, dado o nosso passado, né? Então, o que a gente vê acontecendo em algumas capitais brasileiras me parece ser, sim, um processo de limpeza étnica, de limpeza de natureza socioeconômica. Um darwinismo social. Um darwinismo social, perfeito. Um darwinismo social. Voltando ao conservadorismo, né? Os conservadorismo são as eras douradas a que o conservadorismo se apega tanto, né? Mas o que e aí, já para a gente caminhar para o final, né? Já estamos chegando aí ao nosso momento final, mas antes disso eu queria mencionar um fato que eu percebo, né, nas ideias conservadoras, tanto nos estudos dos escritos judaicos ali, com os fariseus, sacerdotes, escribas, etc. E até num conservadorismo mais moderno, das cartilhas aí dos liberais como Adam Smith e o próprio Davi Ricardo, né, esses e outros, né? Aí eu vejo que essas ideias elas são muito contrárias, mas muito assim, 360 graus contrárias a todo o ensino que o Cristo trouxe para o ser humano. Haja vista, se você for estudar, fazer um estudo, né, da colonização do povo americano, você vai ver que foi todo pautado num conservadorismo violento, né? Então, o que eu percebo é que a grande maioria dos defensores das pautas conservadoras, eles quebram todas aquelas regras que eles defendem, jogam para debaixo dos tapetes e pousam de conservador para que a sociedade possa percebê-lo, possa vê-lo como um defensor da família, um defensor da ordem social e etc., mas que no privado, o público, ele é muito enrijecido, né? Assim, enrijecido, né? Mas no privado ele é extremamente libertino, violento,
mau caráter e toda sorte de mazelas que você possa imaginar. Obviamente que não estou aqui dizendo que todo conservador é assim, mas que é assim que o conservadorismo normalmente se porta na história, né? Claro. É porque é um pensamento que ele foi erigido como a expressão de um certo mecanismo, de uma certa estrutura de dominação, né? O conservadorismo não é... Vamos utilizar aí o termo, a configuração atual, né, que esse pensamento assume aí. A questão desse tripé Deus, Pátria, Família. Então, você vê, né, muita gente que se auto-intitula conservadora defendendo esse tripé Deus, Pátria, Família. Por trás desse tripé existe todo um mundo nebuloso, existe toda uma zona cinzenta que tem o seu lugar dentro da realidade que o conservador confabula ou que ele admite como que podendo existir. Eu vou dar um exemplo. Eu chamo o conservador brasileiro de conservador gavetinha. Por quê? Porque o conservador brasileiro é o conservador da expressão do lugar de. Vou dar um exemplo. Lugar de mulher é dentro de casa e pilotando fogão. São as caixinhas. O lugar do homem é indo para o trabalho para ganhar o dinheiro da casa. O lugar do travesti é no bairro mais afastado, na esquina mais escura, para satisfazer certos desejos que não podem vir à luz, que não podem ser tornados públicos. Então, o conservador, ele pode até admitir que certos instintos, que certos impulsos muito proibitivos existam. Só não pode trazer à tona. Não pode existir Pablo Vittar virar multimilionária, entendeu? E via a luz, né, virar multimilionário, uma artista reconhecida, a primeira artista brasileira a se apresentar na Assembleia Geral da ONU. Isso para o conservador, não. Quem tinha que estar lá era algum cantor do sertanejo universitário, de preferência branco, caucasiano, representando aquilo que existe de mais puro e tradicional, na família, de preferência casado. Né? Não que o Pablo Vittar ele pode até ser travesti, ele pode ser até drag queen, né? Mas ele tem que ficar no lugar a que ele pertence, que é o quê? Longe dos olhos dos meus filhos, que eles não têm nem que tomar conhecimento que isso existe. Isso é o conservador. O conservador. Eu posso ir lá até e satisfazer determinados desejos que eu tenho aí, mas que ninguém me veja. Mas que ninguém me veja. É na calada da noite. Então, para o conservador brasileiro, o conservador gavetinha, o conservador da caixinha, tem lá as caixinhas que ficam lá no fundo do armário, que ninguém vê, que ele esconde, mas elas estão lá para servi-lo quando ele precisar delas. E aí o mundo funciona beleza para eles, porque tudo tem que estar no lugar certo. E assim chegamos ao final de mais esse podcast. Eu quero agradecer a presença do meu colega Alisson, meu amigo. Alisson, um prazer enorme estar contigo. Deixa aí as suas considerações finais ao nosso público. Eu que agradeço, né, Vanderlei, a possibilidade da gente estar aí. Eu, há algum tempo, não participava desse tipo de discussão. A gente que trabalha com jornalismo, né? Assim, eu sempre costumo dizer que o jornalista adora polêmica, né? A matéria-prima do nosso trabalho é a polêmica. Mas acho que esse espaço é maravilhoso, o espaço que você está construindo é principalmente para isso que você colocou, né? O mundo precisa de reflexão, porque a única coisa que vai conduzir a gente ao bom senso é a reflexão. Né? E reflexão não quer dizer que você possa, de repente, aí, falar tudo que vem na sua cabeça. Né? Você precisa procurar formação. E vamos ler, né, gente? Vamos sair um pouco das redes sociais e voltar para os livros, para a leitura. O mundo precisa de formação. Antes de precisar de informação, a gente precisa de formação. As pessoas precisam procurar se formar mais e adquirir o hábito de refletir a respeito dos assuntos, né?
E só aí a gente vai poder construir as pontes que a gente vem precisando tanto e que tão raramente têm sido construídas para construir para um futuro aí de bom senso, de ponderação. Legal. E a você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado por estar conosco em mais esse podcast. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, faça a sua observação, curta as nossas filmagens, enfim, os nossos podcasts, esteja aí fazendo aquele link perfeito com a gente. Vamos deixar também o Instagram e o endereço do canal para você seguir e acionar aí para receber mais vídeos.